寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, mas não menos importante, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas novas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mais não menos importante, quem puder ver tanto os vídeos do card quanto da descrição, eu agradeço, né, a ver as teorias anteriores. Aí sim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Enfim, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Pinochet nunca tivesse deixado o poder? No caso, tivesse ficado no poder até falecer. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu creio que não precisa de contexto, né? Afinal, é um fato recente isso, mas para quem não sabe, Pinochet foi um líder aí do Chile que ficou de 1973 a 1990 no poder, sendo que em 1988 ocorrem eleições, plebiscitos, aí ele deixa de ficar no poder, né, em 1988, e em 1990 aí acontece a transição aí para um governo civil, né, para eleições aí de um modo geral. Então, como é que seria se o Pinochet tivesse ficado no poder até ele falecer em 2006? E é isso que nós vamos ver agora. Bem, vamos supor que beleza, né? Chegamos aí nos anos, já vamos começar aí no finalzinho já, né? Nos anos 80. E em vez de ficar no plebiscito, né? Ele pode ver que a popularidade dele está baixando. Ele pode ver que as pessoas estão ficando insatisfeitas. E aqui tem duas opções. A primeira opção, ele podia fraudar as eleições. A segunda opção, ele poderia dar um autogolpe. Como assim um autogolpe? Seria basicamente dissolver o parlamento, literalmente dissolver o parlamento, e falar que vai ficar no poder e declarar lei marcial, né, que poderia ser uma terceira opção, justamente porque ele poderia alegar que estaria combatendo aí as guerrilhas comunistas, né? Mas isso seria algo que iria se retroalimentar, porque o governo militar está aqui, as guerrilhas comunistas vão subindo, vão elevando a violência. O governo militar vai elevando, as guerrilhas vão elevando, e assim vai indo aí infinitamente. Então, um dá desculpa perfeita para o outro continuar no poder. E lógico, né, que não seria o caso aí de uma guerra civil, mas eu acredito que eventualmente o pau ia quebrar, né, ia sair uns pipoco nervoso, né, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Eu acredito que até mesmo em áreas rurais o pau ia quebrar com mais intensidade, justamente pelo fato de ter menos civil e o exército poder ser mais livre por ter menos câmeras, se é que vocês me entendem. E os guerrilheiros também poderiam, agir sem medo, né, porque querendo ou não, se os guerrilheiros começar a empacotar civil, eles basicamente também vão perder a guerra narrativa de que eles estão fazendo isso pelo povo. Então, sim, eventualmente aí alguns atentados poderiam acontecer, algumas explosões aí, alguns ataques às delegacias poderiam sim acontecer. Então, muita gente também inocente poderia acabar pagando aí no meio do caminho. Mas eu acredito que a pancadaria iria acontecer basicamente aí mais em áreas rurais, em fazendas, em sítios, chácaras, né? Ou então em áreas que não tem nada construído, tipo de uma selva. Enfim, né? Eu não conheço muito a geografia do Chile, né? Então, talvez em alguma montanhazinha, não estou dizendo que vão se esconder na Cordilheira dos Andes, apesar que seria uma opção, mas eu acho que não seria tão viável assim.
mas eu acredito que eventualmente, né, algum lugar iria ter uma pancadaria nervosa aí, longe de câmeras e longe aí de pessoas querendo ser intrusas, longe de reportagens também. Então, ok, chegamos aí em 2006, o Pinochet falece, e aí o Chile meio que vai parar, porque ele não tinha um sucessor. Então, o que pode acontecer seria que os combates entre guerrilha e exército iriam dar uma diminuída, né, justamente porque ninguém sabia o que ia acontecer. Mas eu acredito que eventualmente aí uma junta militar poderia acabar governando. Mas eu acho que eles não governariam por muito tempo, apesar que aqui nós teríamos 2 finais, mas vamos lá. Então eu acredito que aqui seria mais ou menos a transição para o final 1 ou para o final 2 já dessa teoria, pois é uma teoria relativamente rápida. O final 1, vamos lá, a junta militar fala que vai governar aí por mais 2 anos, né, justamente para dar um período aí redondo, vai tipo 2006, 2007, 2008, em 2008 eles vazavam, né? Justamente porque eles iriam estar preparando novos governos, eles iam estar anistiando aí algumas pessoas, ou também eles poderiam estar querendo prender aí também, né, pessoas ligadas aí ao governo do Pinochet, justamente para falar que está fazendo alguma coisa, que a justiça está sendo feita, e se caso isso acontecesse, basicamente iria dar uma pausa nas guerrilhas, alguns grupos até mesmo talvez até poderiam se dissolver, e sem contar que alguns protestos aí pedindo anistia com certeza, né, iriam parar e essas pessoas aí seriam, entre aspas, escutadas. Mas eu não acredito que, vamos lá, eu não acredito que talvez esse seja o final canônico. Aí, ok, em 2008, né, os militares cumprem com o prometido e sai do poder e passa aí a ter uma transição aí democrática. Mas eu acredito que a partir desse momento, né, como já passou da Guerra Fria, já não tem mais tanto problema, eu acredito que muitos partidos, em sua grande maioria de esquerda, iriam acabar liderando o Chile, tá? Então, eu acredito que eventualmente de 2008 até 2025, o Chile ia seguindo uma sucessão aí de governos de esquerda, mas não ia ser só isso. O exército iria pagar caro, né? Porque o governo iria cortar o orçamento do exército do Chile, provavelmente talvez iria diminuir as relações aí com os Estados Unidos, talvez aumentar as relações aí com o Brasil, dependendo de qual governo, dependendo aí da Colômbia, a Venezuela seria bem capaz de ter uma aproximação, né? E com isso, basicamente, o Chile aí iria ser um novo país aí de esquerda. Mas isso também, essa transição aí, poderia ser supervisionada talvez até mesmo pelo Brasil, né? O Brasil poderia fazer algum acordo, o Tratado de Brasília, Tratado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, algo aí poderia ser feito, né? Justamente para ter uma garantia que iria existir uma transição. Mas eu não acho que esse seria o final canônico. Agora vamos retroceder até 2006 de novo, onde acontece uma junta militar e os militares falam aí que eventualmente eles vão devolver o poder aí aos civis, ao povo. Então, só que a partir desse momento aí eles não dão uma data precisa e com isso eles aproveitam sim, né, para prender oficiais que eram ligados aí ao governo do Pinochet, justamente, né, para a população do Chile olhar e pensar, não, eles estão fazendo alguma coisa, estão prendendo, a justiça, entre aspas, está sendo feita. Mas eles não fariam isso justamente porque eles se importam com o povo, ou porque eles estão aí ou porque eles realmente querem acabar com o governo do Pinochet, mas sim porque eles querem ser bem vistos aí com a população. Então, outra coisa que mudaria, né, em ambos os finais, tanto no final 1 quanto nesse final, que coisas vinculadas ao Pinochet seria proibido, como, sei lá, talvez uma pessoa ter um quadro do Pinochet em casa, ela poderia ser mal vista, ser demitida do trabalho, poderia acontecer diversas coisas, né? Então, coisas vinculadas ao Pinochet, ou talvez o túmulo dele seria vandalizado, estátuas quebradas, a casa dele depedrada, né? Coisas que eram deles, mas provavelmente está em algum museu também poderia acabar sendo vandalizado, roubado, saqueado.
enfim, né, justamente para tentar apagar a imagem do Chile do Pinochet. Então, né, isso em ambos os finais, mas voltando aí para o final da junta militar, eu acredito que eles iriam usar essa desculpa aí de pessoas ligadas ao Pinochet justamente, né, porque eles também iriam querer se livrar de oposição até mesmo dentro do exército, porque os mais moderados, os mais tranquilos, eles meio que poderiam tentar, opa, e aí, vamos devolver o poder agora? Opa, você tá preso, meu amigão. Por quê? Ah, você fazia parte aí do governo do Pinochet, enfim. Então, eles poderiam usar isso como desculpa, né, para ir prendendo oficiais, tenentes, generais, soldados, cabos, talvez menos os recrutas, porque os recrutas seriam mais fácil aí de moldar a cabeça. Já os generais, os tenentes, os oficiais aí, esses sim aí os mais cabeça dura, os que já têm uma opinião formada, aí sim esses aí com certeza seriam presos, não seriam anistiados, né? E muito provavelmente, né, alguns guerrilheiros aí, os mais leves seriam anistiados justamente para eles passarem uma imagem aí de governo moderado, de governo tranquilo. Mas eu acredito que as guerrilhas mais ferrenhas aí sim, né, poderiam voltar a combater. E devido a essas guerrilhas voltarem a combater, o exército provavelmente iria combater de volta. Então, o próprio exército iria usar a desculpa, né, de que eles estão combatendo aí a guerrilha, né, justamente para tirar os terroristas do Chile, para aí sim devolver o país aí para uma democracia, né, para um governo civil. Então, novamente, isso aí iria acabar voltando ali no finalzinho do governo do Pinochet, porque isso iria se retroalimentando. Então, provavelmente, né, o que seria capaz é que o Chile, eu acredito que ele poderia ter um governo militar, talvez aí até em meados aí de 2018, 2020, né, aí sim as coisas poderiam ir para uma democracia, né, uma democracia civil, só que nesse cenário eu acredito que muitos militares, né, não seriam presos porque eles, entre aspas, devolveriam o poder, e partidos de esquerda aí, nesse caso, seriam caçados, seriam presos, né, eles arrumariam algum modo legal de proibir o partido. Então, provavelmente muitos partidos aí de direita iriam sim acabar sendo eleitos, mas muito capaz que seriam partidos aí vinculados a militares, ou então muito provavelmente, né, alguns ex-militares iriam deixar a farda de lado, vestir o terno e gravata e falar, não, eu não comando as armas, eu comando a diplomacia. Então, muitos desses generais aí poderiam ter seus próprios partidos, né, e apesar de não ser mais um partido militar, provavelmente eles iriam facilitar muito para o exército. O que iria desagradar muito aí países aí vinculados à esquerda, né, e até governos aí vinculados à esquerda. O Brasil provavelmente ia mandar nota de repúdio, talvez a União Europeia iria mandar algumas sanções econômicas, né? Os Estados Unidos iria vigiar, mas fazer uma vista grossa ao mesmo tempo, né? Então, muito provavelmente as pessoas iam falar que o Chile ia estar passando por uma ditadura, assim como se o Chile seguisse só governos de esquerda. Então, eu acredito que com o tempo, aí em 2025, 2024, 2025 para frente, aí sim eu acredito que eventualmente poderiam ter pessoas mais moderadas, né, novos partidos, mas eu acho que seria bem difícil, né, aliás, minto, né, 2024, 2025 seria quando os militares teriam saído aí do poder, aí, entre aspas, do Chile. Mas eu acredito que ia seguir mais, basicamente uns 20 anos aí de governo contínuo de direita, até mais ou menos ir criando novos partidos, centro-direita, centro-esquerda, mas eu duvido muito que o Chile iria chegar a ter mesmo um partido aí de extrema esquerda, assim como no primeiro final, duvido muito que o Chile chegaria até mesmo ter um partido aí de centro-direita. Mas eu acredito que eventualmente o Chile sim poderia retornar uma democracia, né, eventualmente aí, independente dos finais, mas eu não acredito que o Chile iria ser o país, nessa teoria, do que ele é na vida real. Eu acredito que ele seria um país bem subdesenvolvido, extremamente corrupto, teria sanções econômicas de ambos os lados, né, tanto de países de esquerda quanto países de direita, muito provavelmente também as relações com os Estados Unidos ou talvez com o Brasil, né,
ou com alguns governos aí independente da oposição, independente da oposição, estariam meio corroídas, mas eu acho que o Chile eventualmente seria só mais um país na América Latina, não seria o país que é hoje, não seria, né, o país que basicamente chama atenção, se destaca. Não acho que ele seria tão pobre quanto a Venezuela, mas eu não acho que ele seria tão rico quanto ele é hoje. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar. Inscrito que me pediu essa teoria, comentem aí o que você achou. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueçam de ver as teorias tanto no card quanto na descrição. Quem puder me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais também, eu agradeço. Beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Enfim, falou e fui!